Então, assim, ó, a gente vai ver na gasometria. Então, a gasometria, a gente já sai todos os valores lá, né? É um exame muito legal que até hoje, assim, é incrível a forma, né, a tecnologia que tem para detectar isso no sangue, entendeu? Mas o que que a gente vai ver quando sair o exame? A gente vai ver principalmente pH e principalmente o PCO2. Ah, mas eu não quero saber também como que está o oxigênio? Eu quero. Mas aqui para a gente ver função respiratória e função de como está o pH de todas as células e função metabólica, a gente vai ver pH, PCO2, que representa a parte ácida, tá? Então, PCO2, ele, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, de gás carbônico, ele é um componente ácido, tá? Ou seja, quanto mais PCO2 eu tiver no meu sangue, mais ácido vai ser o meu pH. E o bicarbonato, né, ele já é mais básico e ele está relacionado mais aos rins, certo? Então, quanto mais bicarbonato eu tiver no meu sangue, mais básico vai ser o meu pH. O inverso também é verdadeiro. Se eu diminuir muito a quantidade de CO2, também vai ficar mais básico, né? Porque ele é ácido, então se eu tenho menos, fica mais básico. E se eu aumentar muito, se eu diminuir muito a quantidade de HCO3, também vai ficar ácido, tá? Porque ele é básico, se eu tenho menos dele, faz o pH ficar ácido. Então, quando a gente tem a diminuição do pH, né, que a gente já vai ver valores, isso é chamado de acidemia, porque diminuiu o pH, o básico lá da bioquímica, né? E o distúrbio que a gente vai falar é chamado de acidose, tá? E quando eu tenho um aumento do pH no sangue, alcalemia. E o distúrbio vai ser chamado de alcalose. E daí a gente vai falar, esse paciente está com distúrbio de acidose respiratória, alcalose respiratória, que a gente já vai entender como que é isso. Então, aqui, ó, essa tabelinha, vocês podem decorar ela, tá? Fiquem decorando ela aí, imprimam e decorem bastante. Então, quando a gente fala de distúrbio respiratório, como eu já falei, adiantei para vocês, está associado a alterações da pressão de gás carbônico, de dióxido de carbono, tá? E quando a gente fala de distúrbios metabólicos, que é o metabolismo, a parte renal, é a alteração do HCO3, o bicarbonato. E dessa mesma forma, se eu tenho um aumento da minha PCO2, então saiu lá na gasometria, a gente vai resumir e entender bem melhor isso, mas aumentou a minha PCO2, isso indica para mim que está mais ácido o meu pH, e eu tenho uma acidose respiratória, porque o componente que está aumentado é um componente do distúrbio respiratório. E se eu tenho uma diminuição do meu PCO2, tá? Quando a gente fala de alteração respiratória da gasometria, está relacionado, como eu estava falando, ao PCO2, tá? E lembra que eu falei que o PCO2 ele é um componente ácido. Se ele é um componente ácido, se eu tenho aumento de PCO2, vai gerar uma acidose. E é uma acidose respiratória, por quê? Porque o PCO2 faz parte do sistema respiratório. E se o PCO2 é um componente ácido e ele diminui, eu vou deixar o meio ali celular mais básico. Então, vai gerar a alcalose, tá? Que é o que dá o distúrbio básico, o distúrbio de alcalemia, tá? E é respiratória, uma alcalose respiratória, porque o PCO2 é componente respiratório, certo? E quando a gente fala em distúrbio metabólico, tá? A gente está falando da absorção de H+, que daí isso eu vou deixar para a próxima aula, que são os próximos slides. Absorção de hidrogênio, eliminação de CO2, tudo lá pelo rim. Então, o que que acontece? O HCO3, como eu falei para vocês, ele é um componente básico, tá? Então, se eu tenho uma diminuição de um componente básico, automaticamente meu pH ele fica mais ácido, tá?
Então, eu vou ter uma acidose, só que daí é metabólica, porque está relacionado à diminuição do HCO3 e não do PCO2, entendeu? E aí, eu vou ter, quando eu aumento esse HCO3, uma alcalose metabólica, tá? Uma alcalose, porque se ele é básico e aumentou mais dele, vai gerar um meio ambiente ali, um ambiente básico na célula, tá?